Olá, essa é a nossa apresentação de operações de leasing e financiamento. E no nosso grupo temos a Amanda Siqueira, Audrey Akazawa, Bárbara Arruda, Cristina Previres, Enzo Toriel, que sou eu, Gabriele França, Pedro Oliveira, Renato Alcântara e Tainara Ribeiro. Começando aqui com a introdução, a gestão financeira é o conjunto de todo o controle, administração, monitoramento e planejamento das finanças de uma empresa, cujo principal objetivo é maximizar o lucro dessa. E nessa apresentação, iremos abordar o conceito de financiamento e leasing, explicando suas características e as diferenças entre os conceitos. E só para dar um gostinho de quais são essas diferenças, aqui temos uma citação do Procon Responde de 2017, que diz: nas operações de leasing, o bem é arrendado ao arrendatário e pode ser adquirido ou não por ele no final do contrato. Nas operações de financiamento, o bem é sempre adquirido pela pessoa que contratou o financiamento. As operações de crédito dividem-se entre operações de financiamento e de empréstimo. Nas operações de financiamento, os recursos financeiros destinam-se à finalidade específica prevista no contrato. Por exemplo, podem ser citados os financiamentos imobiliários, industriais e rurais. Nesse caso, o próprio bem financiado pode servir de garantia, tornando a operação mais segura para o credor. As regras para sua concessão são mais rigorosas e procedimentos mais detalhados. Em linhas gerais, as instituições financeiras realizam a análise da capacidade financeira do tomador do crédito, a avaliação do bem a ser adquirido e, eventualmente, de outras garantias oferecidas por esse proponente. Já as operações de empréstimo caracterizam-se por não se destinar a finalidade específica. É o caso dos empréstimos pessoais, do empréstimo consignado, do cheque especial, do cartão de crédito, entre outros. A liberação do empréstimo, por envolver menos formalidades do que um financiamento, costuma ser mais simples e rápida, com menor número de procedimentos. O proponente ao empréstimo é submetido à análise de crédito pela instituição financeira, podendo, inclusive, não ser exigida uma garantia, embora tal condição possa ser negociada entre as partes com o propósito de redução do grau de risco da operação e, consequentemente, da taxa de juros e demais encargos a serem convencionados. Agora, falando um pouco mais sobre a operação de crédito e financiamento, nessas operações, a instituição responsável por prover os recursos cobra um valor para ceder esse dinheiro. Essa cobrança é feita, como de costume, com a inclusão de uma taxa de juros sobre o valor inicial. Essa taxa de juros pode depender do item que você está financiando e também do tempo em que você está financiando. Alguns financiamentos mais longos, com uma entrada maior, têm uma taxa de juros mais baixas, outros não. Tudo vai depender da instituição em que você irá escolher fazer o financiamento. Ou seja, nessas operações, a instituição financeira que irá comprar o produto para você. Você irá pagar para a instituição financeira, mas ela vai pagar de uma vez para o vendedor do item. Então, você vai mês a mês pagando com juros, enquanto a instituição vai pagar de uma vez para o vendedor. O principal benefício em financiar um bem é que a gente não precisa esperar para usufruir dele. A partir do momento que nós iniciamos um financiamento, nós já podemos usufruir desse bem no momento em que a compra é aprovada, como é o que ocorre com carro ou imóvel, tá? E nas outras opções de crédito, nem sempre isso acontece, tá? Outra vantagem é que alguns bancos podem financiar até 100% do valor, ou seja, a gente não vai precisar de ter qualquer dinheiro no momento de compra. Mas como eu falei anteriormente, tudo irá depender do, do banco que você irá escolher, do tipo de financiamento, do valor e tudo. Existem diversas formas de financiamento, né? Como vocês podem ver. Aqui a gente vai falar de algumas, que são os financiamentos conforme o prazo de vencimento, os financiamentos segundo a procedência deles e os financiamentos segundo o proprietário.
Existem diversas formas de financiamento. A primeira delas que iremos ver são os financiamentos classificados conforme o seu prazo de vencimento. Caso o vencimento do financiamento seja inferior a 1 ano, pode-se classificá-lo como um financiamento de curto prazo, como, por exemplo, os créditos bancários e linhas de desconto. Já financiamentos com vencimento superior a 1 ano são classificados como de longo prazo, como é o caso de empréstimos bancários ou emissão de títulos. Analisando a procedência, pode-se classificar um financiamento como interno, ou seja, os fundos que uma empresa produz e que são reinvestidos na própria empresa, ou externo, que são os fundos provenientes de investidores, sócios ou credores. Por fim, analisando os proprietários, pode-se classificar um financiamento como alheio ou próprio. Os financiamentos classificados como alheios são os que fazem parte de um passivo circulante e que devem ser devolvidos em algum momento, pois possuem data de vencimento, emissão de títulos e créditos. Já os financiamentos classificados como próprios não possuem data de vencimento. Falando agora sobre os tipos de financiamentos mais comuns, em primeiro, temos o financiamento de imóveis, onde o bem adquirido ele é utilizado como a garantia de que o empréstimo será pago. Então, caso o valor do financiamento não seja quitado, o imóvel ele pode ser tomado ou até ir para leilão. Porém, isso só acontece após muitas tentativas de acordo entre o banco e o cliente, pois é de interesse maior do banco estar recebendo esse valor. Para esse tipo de financiamento, é possível utilizar o FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O dinheiro pode ser utilizado como uma entrada ou até para quitar parte deste financiamento, o que pode estar facilitando a vida do cliente no pagamento da dívida. Para a amortização deste tipo de financiamento, existem alguns sistemas, sendo que o mais comum é o sistema SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, onde o valor da prestação diminui ao longo dos anos. Em segundo, temos o financiamento de veículos, que é um tipo de empréstimo no qual a instituição financeira dá crédito a seu cliente para a aquisição de um veículo. O valor desse empréstimo é repassado à loja que vendeu o carro. Isso faz com que o valor do bem seja quitado com a loja e depois o empréstimo deve ser pago ao banco ou à instituição concedente do crédito. O pagamento é parcelado, as prestações são compostas por uma parte do valor emprestado, juros do financiamento, tarifas, impostos como o IOF. O bem adquirido funciona como garantia de que a dívida será paga. No caso dos veículos, o veículo se torna a garantia do empréstimo. Para a amortização deste tipo de financiamento, é mais comum utilizada a tabela Price, quando o valor da parcela é o mesmo até o final do financiamento. Outro método de aquisição de veículos é o leasing, que abordaremos nos próximos slides. Agora, vamos falar sobre o leasing. O leasing também é conhecido como arrendamento mercantil. É uma alternativa para a aquisição de bens. E como funciona? A propriedade é da instituição financeira, ou seja, do banco. Durante o prazo de contrato, a instituição permite que o cliente utilize este bem. No final deste prazo, o cliente pode ou não ficar com ele. Sendo assim, há a possibilidade de comprar aquele bem e a possibilidade de renovar o prazo de uso. Existem classificações para o leasing, como o leasing financeiro e o leasing operacional. O leasing financeiro, ele se assemelha ao financiamento. Isso porque sua característica é de um valor próximo ao total, o que faz com que quase sempre os clientes acabem optando em adquirir este bem, mas não podemos confundir os dois conceitos. Já o leasing operacional, ele se assemelha à locação.
O contrato desse tipo de leasing é um contrato de prazo curto. Geralmente, ele é utilizado quando o cliente não pretende adquirir o bem no final do contrato, vai utilizar pouco ou pretende efetuar uma troca ou atualização em breve. Com base no que foi apresentado, aqui nós temos as principais características da operação do leasing. Em primeiro lugar, a gente tem que, para a liberação desse bem, ele requer uma análise mais detalhada comparado ao financiamento. O custo desse bem costuma ser mais baixo, isso porque o próprio bem que está em contrato, ele vai servir como garantia. Então, caso falte o pagamento, o próprio bem será usado como garantia. Para leasings operacionais, os prazos no contrato costumam ser mais curtos e para os leasings financeiros, eles costumam ser mais longos. E como foi citado, ao fim da operação existem 3 opções, onde ele pode renovar o contrato, pode devolver o bem ou comprá-lo. O leasing ele é considerado uma operação com características legais próprias, assim ele não constitui em operações de financiamento, e por isso ele não é o IOF, que seria o Imposto sobre Operações Financeiras, não é incidido nesse tipo de operação, mas sim o ISS, que é o Imposto cobrado sobre serviços, que no caso é onde a operação do leasing se encaixa. Bom, pessoal, eu vou explicar para vocês agora como que se faz o cálculo das prestações de parcelas de leasing. Então, a gente tem essa fórmula aqui, como vocês podem ver, com essas variáveis, onde o A seria a prestação do leasing, o P seria o valor do bem, o I seria a taxa de financiamento, o IR seria a taxa do valor residual e o N seria o prazo da operação. Eu também vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens. Então, como vantagens, a gente pode citar que o leasing apresenta um processo de documentos rápidos e fáceis. Ele é flexível nos prazos, nas quantidades e acessos a serviços. Pode financiar bens nacionais e importados e oferece benefícios tributários. Como desvantagens, a gente pode citar que só pode ser proprietário no final do contrato, não pode entregar ou devolver o bem até o fim do contrato e tem um custo financeiro mais alto em relação com as outras opções de financiamento. Conclusão. Ao final do estudo, pôde-se concluir que o financiamento está relacionado com a aquisição de um bem em nome do usuário, onde o banco é o provedor do dinheiro e a operação de financiamento deve ser destinada à compra de imóveis, carros, financiamento estudantil, etc. Enquanto a operação de leasing está relacionada à aquisição de uma propriedade que pertence ao banco e a instituição faz o empréstimo desse item para o usuário, sendo que ao final do contrato o bem pode ser comprado pelo usuário ou devolvido ao banco. Referências bibliográficas: Banco Central do Brasil, Procon Responde e Editorial Conceitos. Agradecemos sua atenção. Estaremos disponíveis para dúvidas no fórum da disciplina. Obrigada!